acordo entre Mercosul e União Europeia. A gente sabe que o Parlamento Europeu abriu aquele espaço para fazer uma revisão jurídica, tem uma tensão em relação a esse assunto para entender exatamente quanto tempo vai levar essa revisão. E eu vou chamar a Edilene Lopes, direto de Brasília, que nos traz, Edilene, o termômetro do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, porque é um acordo que precisa passar pelos parlamentos dos envolvidos, inclusive o Congresso Nacional. A gente teve, Edilene, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, falando sobre dar celeridade a esse processo. É um interesse também de Hugo Mota, por conta da importância do agro ali dentro do Congresso, mas tem parlamentar querendo atrasar um pouco isso, é isso mesmo? Pois é, Hugo Mota foi muito claro na primeira reunião de líderes que ele fez esse ano, que foi realizada ontem aqui em Brasília, ao dar o recado sobre a celeridade que ele quer imprimir nesse processo de votação do acordo do Mercosul com a União Europeia. Além de pedir que essa votação acontecesse de forma rápida, há uma previsão até que seja antes do Carnaval, que será antes da primeira quinzena ainda, ele também disse que se a oposição, porventura, tentar barrar esse processo, ele vai chamar a votação para o plenário da Câmara dos Deputados. Porque qual é o rito previsto? O primeiro passo é a tramitação numa comissão mista, composta por deputados e senadores, é uma comissão temática que vai votar em primeiro passo essa peça. Depois, ela iria para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Mas essa é uma comissão comandada pela oposição, por Felipe Barros, do PL do Paraná. Vamos lembrar que foi cogitada, inclusive, a possibilidade de Eduardo Bolsonaro assumir essa comissão anteriormente. E acabou ficando nas mãos de Felipe Barros, mas está nas mãos da oposição. Segundo o presidente, se porventura a votação for atrasada na Comissão de Relações Exteriores, ele vai puxar a votação direto para o plenário. É o chamado tratorar, vai puxar para si a responsabilidade, porque entende que esse processo é importante para o Brasil. Nós sabemos que a votação não acontece apenas no Parlamento brasileiro, os outros países do Mercosul também precisam aprovar esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul em seus parlamentos, ou seja, Argentina, Paraguai, Uruguai, também precisam fazer as suas votações, mas o acordado entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional foi que o Brasil faria sua parte, até porque liderou esse processo por um bom tempo, uma discussão que foi feita por mais de 2 décadas. O presidente Lula disse que fazia questão de ser ele o presidente a assinar esse acordo com a União Europeia e, embora esse processo esteja congelado lá na Europa por causa dessa revisão que você citou, e o principal temor dos europeus é a competitividade do agro brasileiro, que é muito forte, então eles temem nessa relação de forças acabar perdendo um pouco do mercado que tem com a entrada de produtos brasileiros que são muito competitivos, mas as regras são claras e elas são definidas no parlamento. É por isso que tem que haver essa votação. Quais são as regras de regulação, as regras de tarifa, e a União Europeia resolveu fazer a sua revisão para ver se de fato não ficará no prejuízo. Enquanto isso, o Brasil quer fazer sua parte, o seu dever de casa, e Legislativo e Executivo se uniram, pelo menos as cúpulas, nessa proposta e querem uma aprovação rápida para passar essa etapa logo. Esse é um processo que está sendo acelerado, mas não é o único. Nós sabemos que em ano eleitoral o governo tem interesse em aprovar suas pautas rápido, porque quanto mais perto da eleição chega, mais difícil fica a aprovar os projetos. Não só porque os parlamentares estão nas suas bases, em seus estados, em campanha, mas porque se for um interesse atrapalhar o governo, por exemplo, aí fica mais fácil utilizando a pauta do parlamento. Então, por isso essa pressa na aprovação, além do protagonismo que o Brasil sempre quer ter quando se trata de América Latina e de acordos internacionais, Jô. Edilene, agora vamos explicar aqui qual seria o argumento da oposição, né? Olhando para trás, uma ala ali, inclusive da ala bolsonarista, dentro do PL, arrumou uma briga com Eduardo Bolsonaro, porque o tarifaço, que foi endossado por Eduardo Bolsonaro, atingiu os setores do agronegócio. E tem uma parte significativa do PL que é ligada ao agronegócio, Faz parte, inclusive, ali da bancada do agro no Congresso Nacional. Agora, qual seria o argumento para atrasar esse acordo que é tão bem visto por essa parcela considerável do Congresso?
São muitas negociações em curso o tempo inteiro no Congresso Nacional. Então, às vezes, a oposição quer a aprovação ou a pauta de alguma de suas propostas e usa os argumentos de atrasar votações do governo ou até com o próprio presidente da casa para conseguir o que querem. Ou seja, muitas vezes nem querem atrapalhar, mas querem conseguir que as suas reivindicações sejam atendidas. Com o temor de que essa seja uma peça, um assunto utilizado nessa negociação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já deu o seu recado. Mas nós sabemos também que colocar o pé nessa pauta seria ruim para o PL, porque houve um racha dentro do partido depois do tarifaço que foi atribuído a uma militância, em parte, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, se mais uma vez essa briga prejudicasse o PIB, os setores produtivos importantes do Brasil, o Partido Liberal também poderia perder com isso. Vamos lembrar que o nome de Tarcísio de Freitas ganhou muito mais força, o que já tinha, depois dessa bola dividida de Eduardo Bolsonaro, que prejudicaria a economia brasileira. Quando toca no dinheiro, toca no bolso, toca no PIB, tudo vira um perigo. Então, isso também pode ser uma peça para que o PL utilize para colocar na balança que essa não é uma pauta boa para entrar na briga. Mas o Hugo Mota, temendo que isso acontecesse, já disse, olha, nessa pauta não mexam, porque com isso não adianta tentar negociar. Eu vou puxar para o plenário e no plenário nós vamos votar. A votação é aberta, fica todo mundo exposto. Então, o que ele já adiantou para evitar que tenha problema um pouco mais na frente, para garantir que o propósito dele seja cumprido, que é a aprovação rápida, conforme ele acordou com o Palácio do Planalto e conforme atende também a bancadas importantes do Congresso Nacional, como a bancada do Agro, Ju.